Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira e hoje é dia de pré-estreia, o seu espaço sobre cinema aqui na Web TV ao vivo do Jornal NH. E no programa de hoje você vai conferir os detalhes da grande estreia da semana, que é a esperada produção A Menina que Roubava Livros. Além disso, a gente também vai falar sobre as outras estreias, que são os filmes A Última Parada e 47 Ronins. E de quebra, duas dicas de ótimos filmes que têm relação com a literatura. Então fique ligado, está começando o pré-estreia. E nós começamos o programa de hoje falando sobre a volta de Keanu Reeves ao cinema, com o filme 47 Ronins. Confere aí. Keanu Reeves, o escolhido da Matrix, o caçador de demônios de Constantine, volta ao cinema de ação como o espadachim Ako. Na história de 47 Ronins, ele é um samurai que, após cair em desgraça por um complô armado entre um inimigo e uma feiticeira, deve retornar à sua terra para resgatar um amor de sua infância e vingar a morte de seu shogun. A história mistura inúmeros elementos da cultura samurai com elementos sobrenaturais e aposta nos efeitos especiais e monstros, além do nome de Keanu Reeves para conquistar seu público nas salas de cinema neste final de semana. E aqui na região você pode conferir esse filme no Cinecista, em São Leopoldo, e também no Cinemark, em Canoas. Pois é, 47 Ronins é uma estreia, a estreia blockbuster da semana. É a estreia que vai ter ação, vai ter efeito especial, vai ter filme de samurai para quem gosta de filme de samurai. Só que quem gosta de filme de samurai não vai gostar desse filme de samurai, né? Porque é um filme que estreou já no Natal nos Estados Unidos, teve uma péssima recepção do público e não foi muito feliz nas críticas também. Porque ele é muito confuso, ele não tem um casal com química, o Keanu Reeves é um bom ator, mas ele sempre falta essa química. Ele foi considerado o ator mais sem expressão de Hollywood, isso é um problema, né? Já começando por essa, mas como ele é um grande ator de ação, tem muita gente que ainda gosta dele e vai assistir o filme. E o filme compensa com boas cenas de ação, muitos efeitos especiais. Viu aí no trailer, né? Nossa, é cor pra todo lado e tudo isso. Só que ele estraga mesmo na hora de desenvolver sua história, de desenvolver seu roteiro. Então, tanto é que ele não estreou na maior parte das salas de cinema aqui da nossa região, né? Mas quem quiser assistir, tem toda aí a liberdade para assistir ele e se divertir, com certeza. Leva um balde de pipoca, leva um refrigerante, leva os amigos e vai rir um pouco no cinema. Isso aí. O outro filme que a gente vai comentar é a outra estreia da semana, que é o filme A Última Parada. Confere aí o trailer. Vencedor do prêmio Um Certo Olhar do Festival de Cannes neste ano, A Última Parada conta a história real de Oscar, um rapaz negro de 22 anos que acaba de ser demitido de seu emprego no último dia de 2008 e luta para não voltar a usar drogas. Nesse último dia do ano, ele vai ser o protagonista de uma das histórias mais chocantes e dramáticas de abuso policial dos últimos anos na história norte-americana. E o filme A Última Parada está em cartaz somente em Porto Alegre, no Cinemark/Shopping. Pois é, A Última Parada é aqueles filmes que passam em poucas sessões, pouca gente acaba indo assistir esses filmes, mas é um filme que vale muito a pena assistir. Ele ganhou a mostra Un Certain Regard do Festival de Cannes, que é justamente um prêmio que valoriza esses filmes independentes, que não são tão fortes para concorrer nas grandes premiações. Exatamente, né? No próprio Festival de Cannes, mas ele dá essa para o pessoal começar a prestar atenção nesse diretor, começar a prestar atenção nessa produção. E ele é uma produção meio perturbadora, inclusive, né? Porque ele conta uma história real de um caso que aconteceu de verdade em 2008 e que é uma coisa meio brutal, assim, em relação os policiais norte-americanos, e já entra toda aquela questão de segregação racial também. Então vale a pena assistir A Última Parada. Ele é aquele filme soco no estômago e que revelou um grande ator, que é o Michael B. Jordan, que está começando a se tornar um dos atores negros assim de referência no cinema norte-americano e que o pessoal deve assistir, se não puder assistir A Última Parada, mas procurar os filmes com esse ator, que provavelmente em alguns anos ele vai ser um dos grandes nomes de Hollywood, principalmente do cinema negro. Fica aí a promessa, então. E agora a gente vai falar sobre a grande estreia da semana, que é o filme A Menina que Roubava Livros. Confira aí alguns detalhes dessa produção. Adaptação do livro de mesmo nome e grande sucesso de vendas do escritor Markus Zusak, o filme conta a história de Liesel, uma garotinha extraordinária e corajosa que foi viver com uma família adotiva na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Ela aprende a ler, encorajada por sua nova família, e também por Max, um refugiado judeu que a família esconde em casa. O poder das palavras e a imaginação a partir dos livros que Liesel rouba se torna a única escapatória do caos que acontece à sua volta. Esse filme vai estar em cartaz no Cinemark, lá em Canoas, e também no Cinespaço aqui em Novo Hamburgo.
A gente espera, né, que realmente o filme seja um grande sucesso, assim como foi o livro, que ele ainda hoje está na lista dos mais vendidos aqui no Brasil. Pois é, A Menina que Roubava Livros é aquele filme que dividiu um pouco o público, né? Tem aquele pessoal que adorou o filme, tem aquela outra parte do pessoal que não gosta tanto, diz que falta alguma coisa nele, falta um pouco de desenvolvimento, de repente, do personagem, pode melhorar um pouco também na questão dos próprios roteiros, assim, mas enfim, quem gosta do livro, quem não dá bola pro filme adaptar, ser uma história diferente, Menina que Roubava Livros é uma boa opção. A grande questão dele é que ele trata sobre nazismo, né? E filmes sobre nazismo a gente já tá careca de saber como é que é essa história. É muito abordado, tem muitos filmes sobre o tema, e é por isso mesmo que às vezes faz falta um olhar diferenciado. É por isso que o filme do Tarantino, Bastardos Inglórios, fez tanto sucesso. Ele tá uma inovada nesse gênero, né? Ele joga com um final que tu não espera, né? E é por isso que ele foi tão interessante. Agora, infelizmente, esse é um tema que tem que ser tratado com muita delicadeza e por isso muitas vezes os filmes acabam sendo muito quadradinhos e não fogem muito do lugar comum, né? A gente espera que fuja um pouco do comum, pelo menos, tente mostrar um pouco mais do que é A Menina que Roubava Livros mesmo. E, em função da literatura envolvendo o cinema, as nossas dicas do Sessão Especial são de 2 filmes que também estão envolvidos nesse universo, não é mesmo, Misael? É isso aí, a gente vai começar falando sobre o mais estranho que a ficção, que você confere agora. Mais Estranho que a Ficção é um desses filmes que chegou de mansinho e conquistou espaço no cinema cult. Protagonizado pelo comediante Will Ferrell em um papel dramático, ele mostra a história de Harold Crick, um agente da Receita Federal dos Estados Unidos que do nada começa a ouvir uma voz narrando todas as suas ações durante o dia, como se ele fosse um personagem de um livro. A situação seria engraçada se Harold Crick não descobrisse que ele deve morrer em 10 dias. A partir daí, ele tenta encontrar a autora de seu livro e impedir que sua história tenha um final dramático. A direção é de Mark Foster e o elenco ainda conta com Maggie Gyllenhaal, Dustin Hoffman, Emma Thompson e Queen Latifah. I can't think while you're talking. You have a voice speaking to you. About me, accurately, and with a better vocabulary. Harold found himself exasperated. Esse filme recebeu uma indicação ao Globo de Ouro de 2007, na categoria de melhor ator para comédia ou musical, com Will Ferrell. Pois é, e o legal do Mais Estranho que a Ficção é que ele é um filme que tem um equilíbrio muito bom entre comédia e drama. Tem umas atuações muito boas também do protagonista, que é o Will Ferrell, que concorreu ao prêmio, da Emma Thompson, que é uma atriz inglesa excelente, da Queen Latifah e da Maggie Gyllenhaal também, que é uma excelente atriz. O elenco todo está muito bem, a direção do Mark Foster é muito boa, e ele é um filme feel good movie, é aquele filme que tu assiste e tu te sente bem. Eu considero ele um dos filmes que mudou minha vida. É um dos filmes que eu assisti quando eu não esperava. Eu tenho uma lista de filmes que um dia a gente vai falar numa sessão especial sobre isso também. Mas é uma lista de filmes assim que mexem com a gente, sabe? E esse filme mexe com a gente. Faz a gente rir, faz a gente se emocionar com a história. E a relação dele com a literatura é muito engraçado, porque ele é um personagem de um livro e ele não sabe disso. Ele descobre isso conforme ele vai vivendo e vai ouvindo uma narração que vai contando tudo que ele vai fazendo. E começa a explorar essa relação do autor com seu personagem e o que aconteceria se um personagem realmente ficasse sabendo que ia morrer, como é que ele ia tentar evitar que ele morresse. E aí, nessa história que se desenvolve, ele vai aprender a viver a vida dele, porque ele é um auditor da Receita que tem uma vida extremamente cansativa, e ele vai começar a mudar essa vida dele para tentar melhorar. E essa relação é que fica muito interessante. Eu aconselho esse filme para quem quiser assistir, seja com um filme, seja com a sua família, seja sozinho, seja com a namorada. É um filme para toda a família, todo mundo pode assistir, é super divertido e bem legal para curtir nesse final de semana. Isso aí. E a nossa segunda dica é o filme Meia-Noite em Paris. Confere aí. O filme conta a história do roteirista Gil Pender, que sempre idolatrou os grandes escritores norte-americanos e tem o sonho de ser como eles. Frustrado com seu emprego em Hollywood, o protagonista, vivido por Owen Wilson, viaja a Paris com a noiva Inês, interpretada por Rachel McAdams. Ao ser transportado para os anos 20, seu período favorito, ele acaba conhecendo alguns de seus grandes ídolos, e também a Bela Adriana, vivida por Marion Cotillard. O filme foi escrito e dirigido por Woody Allen. Pode ser. E Meia-Noite em Paris foi um dos destaques do Oscar de 2012. O filme levou o prêmio de melhor roteiro original. O Woody Allen sempre concorre nessa categoria e normalmente ele também leva o prêmio e ele nunca está lá para receber o prêmio também. Né? Ele recebeu o Oscar inclusive de melhor filme por Annie Hall e nunca foi buscar o prêmio. Deixou lá, estava tocando jazz com os amigos dele. Ele também concorreu nas categorias melhor direção de arte e ele também foi filme de abertura no Festival de Cannes de 2011. O filme ele é um desejo antigo do diretor. Em 2006, o Woody Allen já tinha tentado filmar em Paris, mas em função do custo, porque filmar na Cidade de Luz tem um custo bem elevado, ele acabou desistindo da produção e retomou só há pouco tempo.
É um filme bem encantador, ele faz uma viagem no tempo e para quem gosta de literatura, de artes, você pode ver no filme, encontrar Ernest Hemingway, Scott e Eda Fitzgerald, você encontra Pablo Picasso, encontra Salvador Dalí, então é realmente uma verdadeira viagem, o filme é muito encantador, é muito legal, bem divertido. E é legal porque ele é um filme que mistura sobrenatural com realidade de uma forma muito... É o realismo mágico que Exatamente. Que tá presente no filme, né? E aquela coisa assim, é muito natural, não é uma coisa forçada, é uma coisa... E é divertido, exatamente. E também fala um pouco assim, é legal a lição de moral que ele vai dar, não é uma lição de moral, mas é aquela coisa da pessoa que vive demais no passado e acaba esquecendo de viver o presente. E sempre tem essas pessoas, sempre vai aparecer, o passado sempre vai aparecer para algumas pessoas muito melhor do que o presente é realmente. E acho que é uma lição interessante de um dos diretores mais cítricos de Hollywood, né? Exatamente. Mais ácidos de Hollywood. Bom, agora a gente vai falar agora um pouco das notícias da semana também, começando que nessa terça-feira passada, né? O ator Elijah Wood, conhecido como Frodo, que você diz que ele deve ter uns 15 anos a uns 20 anos já, ele completou 35 anos e o ator Christian Bale, que fez o Batman, acabou de completar 40 anos, está indicado ao Oscar de melhor ator esse ano ainda por Trapaça. E se fosse vivo ainda, o eterno galã Clark Gable teria completado 113 anos e não estaria mais atuando, com certeza, estaria em casa descansando nesse momento. E outra notícia que repercutiu bastante na semana foi o anúncio do diretor Quentin Tarantino, que a gente comentou aqui na semana passada, de que ele vai processar o site Gawker, que divulgou o roteiro do que seria o próximo filme dele, e fez com que ele acabasse desistindo da produção. Fez aí que a gente perdesse aí mais 5 anos sem o filme do Tarantino, porque ele ficou bravo por não poder realizar The Hateful Eight, que é essa remasterização, essa refilmagem, vamos dizer, com os toques tarantinescos de Magnificent Seven. E a 86ª edição do Oscar vai homenagear também o Mágico de Oz, que é um dos filmes mais cultuados dos últimos 100 anos de cinema, vamos dizer assim, porque é um musical, quem não assistiu ainda é um musical, que conta a história de Dorothy, que vai parar na Terra de Oz, eu acho que é meio redundante falar isso, levou os prêmios de melhor canção original por Somewhere Over the Rainbow, concorreu a melhor filme, concorreu a vários outros prêmios, também levou melhor trilha original. E vai ser homenageado no Oscar, que vai ter a apresentação de Ellen DeGeneres e também vai falar um pouco mais sobre os heróis das telonas. Isso vai ser bem interessante de ver essa apresentação. A Ellen é uma ótima apresentadora e a gente pode ter uma boa cerimônia do Oscar, né? Com certeza. A Marvel ainda está finalizando as filmagens do Capitão América 2, O Soldado Invernal, mas os estúdios já contrataram os mesmos diretores, que são o Anthony e o Joey Russo, para fazer a terceira versão do filme. Pois é. E a gente tem várias outras estreias também aí para chegar ainda, mas a mais esperada de todas ainda é Avengers 2, que deve sair em 2015. Inclusive o Joss Whedon também deu entrevista essa semana dizendo que uma das principais inspirações para ele, para fazer o filme, é o filme O Poderoso Chefão 2. Principalmente pela questão de que ele não tem uma ligação com o primeiro, ou seja, as pessoas não precisam assistir o primeiro filme para poder entender o segundo, e porque ele conta uma história muito completa também, né? É isso aí. E pra gente finalizar, então, um dos maiores sucessos da TV nos Estados Unidos, no canal Sci-Fi no ano passado, que foi Sharknado, vai voltar para uma continuação mostrando um tornado de tubarões invadindo Nova York. É um clássico trash instantâneo que fez muito sucesso e teve muita repercussão nas redes sociais, então eles voltaram com o mesmo elenco que vai tentar destruir esse furacão de tubarões. É uma coisa extremamente normal, acontece todos os anos aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, né? Como a gente falou hoje de adaptações literárias, um dos outros lançamentos que também é muito esperado esse ano é o filme A Culpa é das Estrelas, que também deve estrear ali pelo dia 6 de junho, pelo que a produtora tá informando. É a previsão de lançamento. Isso, e já teve o trailer lançado essa semana para quem quiser conferir também. Bom, o pré-estreia dessa semana fica por aqui. A gente agradece a sua audiência. Nós voltamos na semana que vem. A programação completa dos cinemas da região você confere na edição impressa do Jornal NH. Até lá. Até.